Enquanto a noite se estendia em um dos maiores hospitais de São Paulo, eu estava exausto após uma longa cirurgia de fratura exposta. Meus olhos pesavam, e eu sabia que precisava de um momento para descansar antes de continuar com os próximos plantões. Decidi dar uma rápida pausa e procurei uma sala de repouso reservada para médicos. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, meus passos ecoavam nas paredes pálidas iluminadas por luzes fracas e inquietantes. Finalmente, cheguei à sala de descanso, e quando entrei, deparei-me com um jovem rapaz sentado em uma poltrona antiga. Ele usava roupas que pareciam ser de uma época passada, um pouco fora de contexto no ambiente hospitalar moderno. Curioso, puxei assunto e começamos a conversar. Ele me disse que estava animado para começar no hospital, pois, segundo ele, era incrivelmente grande e impressionante. No entanto, lamentou o fato de que o elevador estava quebrado, o que dificultava um pouco a locomoção. Enquanto conversávamos, fui chamado para uma emergência e tive que me apressar. Me despedi rapidamente do rapaz e corri pelas escadas, pois o elevador estava fora de questão. A adrenalina da situação combinada com a pressa fez com que eu subisse os 3 lances de escadas ofegante, levando um pouco mais de tempo do que o normal devido ao meu peso. Ao chegar ao meu destino, outro médico já estava cuidando do paciente devido à minha demora. Expliquei que o elevador estava quebrado e que tive que subir as escadas. Surpreendentemente, o diretor do hospital me informou que o elevador estava em perfeito estado e não havia nada de errado com ele. Fiquei um pouco confuso e irritado com a aparente confusão. Para justificar minha demora, mencionei o médico novato com quem conversei na sala de repouso, mas o diretor afirmou que não havia contratado nenhum médico recentemente. Comecei a sentir que estava sendo vítima de uma brincadeira de mau gosto, e minha raiva aumentou. Olhei para os quadros na parede da sala do diretor, e lá estava uma fotografia de um homem que instantaneamente reconheci, o jovem médico com quem conversei na sala de descanso. No entanto, aquela foto era muito antiga, facilmente com mais de 20 anos. Fiquei ainda mais perturbado e perguntei ao diretor quem era aquele homem. Ele me contou que era o Dr. Pontes, um médico que havia trabalhado no hospital há muitos anos. Infelizmente, ele morreu em um trágico acidente com o elevador do hospital. Antes que eu pudesse dizer algo mais, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo corredor. Todos corremos para fora da sala do diretor e ficamos horrorizados ao ver o elevador espatifado no térreo do hospital. O cabo do elevador havia se rompido, e por sorte, não havia ninguém no seu interior naquele momento. Meu coração acelerou e arrepios percorreram minha espinha. Eu estava atordoado e tentando processar o que acabará de acontecer. A coincidência era tão assustadora que meu cérebro não conseguia aceitar a ideia de que o rapaz com quem conversei na sala de repouso era o fantasma do Dr. Pontes. À medida que os dias passaram, mais histórias estranhas começaram a surgir sobre experiências sobrenaturais inexplicáveis em torno do hospital. A lenda urbana se espalhou entre os funcionários sobre o fantasma do Dr. Pontes assombrando o local. Relatos de terror em hospitais se tornaram comuns, e os funcionários começaram a sentir medo genuíno enquanto trabalhavam à noite. Eu me tornei cético diante do sobrenatural, mas sempre que lembrava daquele encontro na sala de descanso, meu coração se apertava de medo e inquietação. Não consegui mais passar pela sala de repouso sem sentir calafrios, e a sombra daquele encontro continuou me atormentando. O hospital se tornou conhecido por suas histórias de terror e assombrações, mas muitos consideraram os relatos apenas lendas urbanas. No entanto, para aqueles que viveram aquelas experiências sobrenaturais, os casos enigmáticos eram assustadoramente reais. O medo e o arrepio se instalaram no coração de todos os funcionários, e o lado obscuro daquele lugar sombrio se tornou um mistério hospitalar intrigante. O terror psicológico tomou conta das noites no hospital, e eventos inexplicáveis continuaram assombrando todos que ali trabalhavam. Assim, minha experiência sobrenatural no Hospital de São Paulo se tornou um relato perturbador que deixou um legado de histórias arrepiantes e relatos macabros. O terror autêntico e os casos inexplicáveis permaneceram como uma sombra constante no coração de cada funcionário que trabalhou naquele lugar assombrado.
O inexplicável continuou a ecoar pelos corredores silenciosos, enquanto o mistério dos fenômenos sobrenaturais permaneceu sem solução, deixando todos sobressaltados e em busca de respostas que talvez nunca encontrassem. Meu coração dispara enquanto eu relembro essa história arrepiante. Tudo aconteceu há alguns anos, quando eu trabalhava como enfermeira noturna em um hospital antigo e assustador. Naquela noite em particular, uma tempestade intensa assolava a cidade, e eu sabia que seria uma noite inquietante. Eu estava prestes a fazer uma ronda pelos corredores do necrotério, uma tarefa que nunca me deixava à vontade. Mesmo que eu já estivesse acostumada com os sons sinistros e os ecos estranhos do hospital vazio, sempre sentia uma sensação desagradável quando chegava a hora de passar pelo necrotério. Ao entrar no corredor, senti uma corrente de ar gelado percorrer minha espinha, fazendo meu cabelo se arrepiar. Tentei ignorar a sensação e manter o foco em minha tarefa. A iluminação fraca e as sombras dançantes nas paredes criavam uma atmosfera sombria, mas eu não esperava que as coisas ficassem ainda piores. Enquanto me aproximava da câmera de segurança, notei um movimento estranho no canto do meu olho. Virei meu rosto rapidamente, e lá estava ela, uma figura pálida e translúcida que emergia das portas do necrotério. Meu coração afundou no peito ao perceber que era um fantasma. Não havia dúvida. Meus pés pareciam presos ao chão enquanto eu encarava aquela aparição inexplicável. O fantasma flutuava pelo corredor, emitindo um brilho sinistro, e seu olhar vago me penetrou até os ossos. Era um rosto que carregava o peso de uma eternidade de angústia e tormento. Com medo, olhei rapidamente para a câmera de segurança. A figura também era visível na tela, e isso confirmou minha terrível realidade. Aquele espectro estava mesmo lá, e não era fruto da minha imaginação atormentada. Minhas mãos tremiam e minhas pernas pareciam bombas. O fantasma não parecia hostil, mas sua presença era inquietante e perturbadora. Sem pensar duas vezes, virei-me e saí correndo em direção à saída do corredor do necrotério. A tempestade lá fora fazia os raios iluminarem o céu noturno, aumentando ainda mais o clima de horror. Enquanto eu escapava daquele lugar assombrado, sentia a sensação de que o fantasma me seguia. Um calafrio percorreu minha espinha, e eu sabia que aquela presença sinistra estava se aproximando. O ar parecia mais pesado, e minha respiração acelerou. Ao finalmente chegar à segurança da área iluminada do hospital, meus colegas notaram meu estado de pânico e perguntaram o que havia acontecido. Com medo de ser julgada ou taxada de louca, eu evitei falar sobre o encontro sobrenatural que havia testemunhado. Ao longo dos anos seguintes, tentei esquecer aquela noite terrível, mas a imagem do fantasma assombrava meus pensamentos constantemente. Não havia explicação lógica ou consolo para o que eu vi. A experiência me deixou com uma sensação de que o mundo em que vivemos é mais complexo e aterrorizante do que podemos compreender. Até hoje, não encontrei nenhuma explicação para o porquê daquele fantasma ter aparecido naquele corredor do necrotério naquela noite tempestuosa. E, sinceramente, prefiro nunca saber. O desconhecido é mais assustador do que qualquer explicação lógica poderia ser. Essa história continua me assombrando, e é um lembrete constante de que existem coisas além da nossa compreensão, coisas que espreitam nas sombras e que nem sempre podemos escapar do terror que elas trazem consigo. Era uma noite escura e chuvosa em uma cidadezinha do interior, onde um pequeno hospital estava escondido em meio a sombras. Eu trabalhava como enfermeira noturna e, naquela noite, estava sozinha na recepção quando, de repente, a porta se abriu com violência. Um homem ensanguentado entrou cambaleando, com marcas de facadas em seu peito. Assustada, mal consegui reagir, mas minha formação me impulsionou a agir rapidamente. Sem hesitar, ajudei-o a se sentar em uma cadeira e, apesar do meu nervosismo, conduzi-o à sala de cirurgia vazia mais próxima. Lá, deitei-o na mesa e gritei para que alguém chamasse um médico imediatamente. Eu sabia que o hospital estava subdimensionado e que nem sempre tínhamos a equipe completa à disposição durante a noite, mas nunca imaginei que enfrentaria algo tão aterrorizante.
Enquanto corria para a recepção para pegar a ficha e fazer o cadastro do paciente, pude ouvir os gemidos de dor ecoando pelos corredores sombrios. No entanto, quando voltei à sala de cirurgia com a ficha em mãos, fui recebida com uma cena bizarra e perturbadora. A sala estava vazia, sem sinal do homem ferido. O chão estava ensopado de sangue, mas ele simplesmente havia desaparecido sem deixar rastro. Confusa e apavorada, corri de volta à recepção, onde um médico finalmente chegou. Descrevi a situação, e ele me olhou com uma expressão estranha, como se duvidasse do que eu dizia. Ele afirmou que não havia nenhum paciente ferido além de um senhor idoso que estava internado na ala de ortopedia. Aterrorizada e incapaz de entender o que estava acontecendo, acompanhei o médico de volta à sala de cirurgia para mostrar a ele o rastro de sangue. No entanto, para minha surpresa, não havia mais vestígios daquela cena horrível. O chão estava limpo e não havia sinal do homem ferido. O médico me olhou com desconfiança e, sem explicação, começou a questionar minha sanidade. Eu insisti que havia um homem ensanguentado ali, que eu havia levado para a sala de cirurgia, mas nada do que eu dizia parecia fazer sentido para ele. A partir daquele dia, meus colegas começaram a me tratar de forma diferente, como se eu fosse uma pessoa perturbada e instável. Alguns cochichavam entre si, e outros me olhavam com medo nos olhos. Eu me sentia isolada e incompreendida. Eu sabia que algo terrível tinha acontecido naquela noite, algo que estava além da compreensão humana. Aquela experiência me assombrou por anos, deixando cicatrizes profundas em minha mente. Nunca consegui encontrar uma explicação para o que aconteceu, e a sensação de horror e inquietação nunca me deixou. Até hoje, ainda me pergunto se foi apenas um pesadelo vivido na realidade ou se eu testemunhei algo sobrenatural e aterrador que desafiou todas as leis da vida e da morte. A única coisa que sei é que aquela noite mudou minha vida para sempre, me deixando com um medo constante do desconhecido e me fazendo questionar a realidade ao meu redor. Senta aí que vou te contar uma história arrepiante que aconteceu comigo quando eu ainda trabalhava como zelador em um pequeno hospital. Peguei esse emprego pensando que seria tranquilo, só cuidar da limpeza e jogar o lixo fora. Mas não fazia ideia do que me esperava naquele longo corredor que passava pelo necrotério. Era uma noite sombria e chuvosa, daquelas que dá um arrepio na espinha só de pensar em sair de casa. Mas eu tinha que cumprir meu dever, então lá fui eu, arrastando o carrinho com o lixo pelo corredor vazio e escuro. Quando finalmente cheguei ao fim do corredor, me deparei com a porta do necrotério. Sabe, ela sempre me dava calafrios, mas eu tinha que enfrentar aquilo todas as noites. Abri a porta e comecei a jogar o lixo no container, quando, de repente, um rosnado ecoou pelo corredor. Um rosnado tão alto e ameaçador que fez meu sangue gelar. Olhei ao redor assustado, e lá estava ele e um cachorro grande, todo preto, com olhos brilhando como brasas, rosnando ferozmente para mim. Ele estava preso por uma coleira, mas isso não diminuía a sua fúria. Eu não sabia o que fazer, estava paralisado de medo. Foi quando vi uma bela moça, de cabelos escuros e olhos penetrantes, entrando pelo portão lateral. Ela parecia calma, como se aquilo fosse uma situação comum para ela. Pediu desculpas e começou a arrastar o cachorro para fora, mas ele não parava de latir e rosnar. Perguntei se ele era perigoso, e a moça disse que ele era apenas assustado, mas que eu deveria fechar o portão rapidamente. Assim fiz, e o cachorro continuou a latir e rosnar do lado de fora, como se algo terrível o estivesse ameaçando. Curioso, me virei para olhar a porta do corredor, para onde o cachorro estava focando sua raiva. Mas não vi nada lá, apenas escuridão. Me perguntei o que diabos aquele cão estava vendo, o que o fazia temer tanto. Aquela imagem ficou gravada na minha mente, e eu passei o resto da noite com medo, com a sensação de que algo horrível estava me observando nas sombras. Terminei meu turno daquela noite com o coração acelerado e uma perturbadora inquietação. Nunca soube o que aconteceu com aquele cachorro ou com a moça de olhos penetrantes. A partir daquele dia,
Evitei passar pelo corredor do necrotério sempre que possível, mas sempre sentia aquela sensação de medo e terror quando tinha que enfrentá-lo. Essa experiência me ensinou que nem tudo que assusta é visível aos nossos olhos, e que há mistérios obscuros que preferimos não desvendar. Fiquei com a sensação de que aquela moça sabia mais do que me contou, e que talvez a verdade por trás daquele rosnado ameaçador fosse perturbadora demais para ser conhecida. Desde então, carrego essa história comigo, como um lembrete de que existem coisas além da nossa compreensão, e que algumas portas devem permanecer fechadas, pois o que há do outro lado pode ser mais assustador do que podemos imaginar. Ah, meu caro amigo, que a escuridão do hospital nunca nos abandone. Posso garantir que a experiência que vou compartilhar é tão arrepiante quanto qualquer lenda urbana ou história de terror já contada. Prepare-se para mergulhar nas sombras do inexplicável. Era uma noite escura e chuvosa, com o vento uivando pelos corredores do hospital como um lobo faminto. Eu trabalhava como enfermeira noturna, e a atmosfera ao redor estava impregnada de tensão, como se os corredores estivessem repletos de segredos sombrios que preferiam permanecer ocultos. Meu turno avançava lentamente, e o único som que se misturava ao da chuva era o eco dos meus próprios passos enquanto eu andava pelo corredor frio do necrotério. Sem saber porquê, senti um calafrio percorrer minha espinha, como se uma presença sinistra estivesse me observando nas sombras. Não conseguia ignorar a sensação crescente de medo enquanto me aproximava da sala de monitoramento, onde a câmera de segurança estava instalada. Meu coração batia forte, e eu tentava atribuir minha inquietação a uma simples reação à escuridão do local. Ao chegar à sala de monitoramento, meus olhos se arregalaram ao ver as imagens das câmeras. No canto do corredor, havia uma figura translúcida e pálida, que se movia com uma leveza perturbadora. Era um fantasma, sem dúvida, emergindo silenciosamente do necrotério. Minha respiração acelerou, e uma onda de terror psicológico me envolveu. Era como se o mundo tivesse se tornado um pesadelo, e eu estava presa nele. A figura fantasmagórica continuava sua caminhada lenta e arrastada, como se buscasse algo ou alguém. Sem poder desviar os olhos da tela, vi quando o espectro se virou e olhou diretamente para a câmera. Seus olhos vazios me encaravam como se enxergasse minha alma, e um frio congelante tomou conta de mim. A sensação era como se estivesse presa em um túnel interminável de medo e arrepios. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas uma alucinação, que o estresse e a falta de sono estavam brincando com minha mente. Mas aquela imagem era assustadoramente real, e eu não podia negar o que meus olhos viam. O fantasma continuou a percorrer o corredor, desaparecendo aos poucos na escuridão, e eu me vi presa em um pesadelo que não tinha fim. Meu medo era tão real quanto os batimentos do meu coração, e não havia nenhuma explicação racional para o que eu testemunhara. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. No silêncio noturno de um hospital antigo e sombrio, a enfermeira Maria percorria os corredores vazios do necrotério. Seus passos ecoavam como sussurros macabros, e a luz fraca das lâmpadas piscava, criando sombras grotescas nas paredes frias e desbotadas. Havia algo inquietante naquele lugar, algo que fazia até os funcionários mais corajosos sentirem um arrepio na espinha. Enquanto Maria caminhava, ela sentiu uma corrente de ar gélido varrer seu corpo, mesmo que não houvesse janelas abertas ou correntes de vento. Um calafrio percorreu sua espinha, e ela instintivamente apertou o casaco em volta de si. Tentou ignorar o arrepio, convencendo-se de que era apenas o resultado da atmosfera macabra do necrotério. Mas então, ao virar uma esquina escura, seus olhos se encontraram com algo que gelou seu sangue. Lá, parado diante dela, estava um fantasma pálido e sinistro, que havia saído de uma das gavetas do necrotério. O olhar vazio e o sorriso sombrio do espectro aterrorizante paralisaram Maria de medo. Seu coração martelava no peito enquanto tentava recuar lentamente, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. Enquanto ela tremia, algumas enfermeiras catatônicas observavam a cena de longe, como se estivessem presas em um pesadelo do qual não conseguiam acordar.
Parecia que elas também haviam encontrado o fantasma em suas rondas noturnas, mas estavam em choque, incapazes de agir ou fugir. O fantasma estendeu uma mão espectral na direção de Maria, e um sussurro sibilante ecoou em sua mente. Palavras indistintas, uma língua estranha que ela nunca havia ouvido antes, mas que parecia conter uma mensagem sinistra. O terror psicológico tomou conta dela, e sua mente estava prestes a ceder sob a pressão do desconhecido. Nesse momento de agonia e angústia, Maria conseguiu finalmente soltar um grito agudo, rompendo a paralisia momentânea. Ela correu como nunca havia corrido antes, deixando para trás o fantasma e as enfermeiras catatônicas. Seu corpo estava tomado por uma mistura de adrenalina e medo, e suas pernas a levaram até o corredor principal do hospital. Entretanto, o terror estava longe de acabar. Ao atravessar o corredor principal, Maria percebeu que o hospital, que costumava ser um lugar de cura e cuidado, agora estava preenchido com sombras inquietantes. As luzes tremeluziam, objetos se moviam sozinhos, e ecos estranhos enchiam o ar. Era como se o lugar estivesse possuído por entidades sobrenaturais, e a enfermeira se viu envolvida em um pesadelo real. Os casos inexplicáveis, fenômenos sobrenaturais e enigmas hospitalares começaram a se revelar em todos os cantos. Pacientes com olhos vazios andavam pelos corredores, gemidos angustiantes ecoavam dos quartos vazios, e sombras sinistras pareciam espreitar em cada esquina. O hospital, outrora um refúgio para os doentes, havia se transformado em um abismo de medo e desespero. Maria tentou desesperadamente encontrar uma saída, mas as portas pareciam ter se fechado para sempre, condenando-a a vagar eternamente pelos corredores escuros. O terror noturno se tornou sua realidade, e cada minuto era uma tortura psicológica insuportável. Não havia redenção, não havia escape, apenas um ciclo interminável de horror e desesperança. E assim, a enfermeira Maria permaneceu presa no lado obscuro do hospital, condenada a viver o terror e o medo, experienciando uma realidade assustadoramente perturbadora que ela nunca poderia entender. Lendas urbanas surgiram sobre o hospital assombrado, mas nenhuma explicação satisfatória foi encontrada para os eventos inexplicáveis que atormentavam aquele lugar. Você está prestes a ouvir uma história de arrepiar os cabelos. Juro que é verdade, aconteceu comigo algumas semanas atrás e ainda me deixa perturbado só de lembrar. Eu sou médico cirurgião e estava trabalhando em um hospital renomado, mas sempre tive uma queda por casos estranhos e sobrenaturais. Certo dia, eu estava encarregado de uma cirurgia delicada, e após horas no bloco operatório, finalmente terminei o procedimento. Exausto, deixei a sala de cirurgia e fui em direção à sala de descanso, que ficava no mesmo corredor. Eu estava aliviado, mas também sentia uma sensação de inquietação, como se algo não estivesse certo. Ao entrar na sala de descanso, sentei-me em uma cadeira, tentando relaxar. Mas enquanto meus olhos percorriam o corredor vazio, algo me chamou a atenção. Lá no fim, vi um vulto. Era o paciente que eu acabara de operar. Parecia impossível, ele não deveria estar andando tão cedo após a cirurgia. Sem pensar duas vezes, levantei-me rapidamente e corri atrás dele, mas à medida que me aproximava, o vulto parecia se afastar cada vez mais. Eu o perseguia pelo corredor, tentando alcançá-lo, mas ele parecia estar sempre à frente, um passo à frente dos meus. Finalmente, o vulto entrou em uma das salas do corredor, e eu segui atrás. Mas para minha surpresa, quando entrei na sala, ela estava vazia, sem sinal do paciente. Eu comecei a sentir um calafrio percorrer minha espinha e a sensação de inquietação se intensificou. Decidi voltar para o quarto do paciente, pensando que ele talvez tivesse voltado para lá. No entanto, ao retornar ao quarto, levei um susto terrível. O paciente não estava mais em sua cama, e uma cena bizarra me fez tremer de medo. O quarto estava vazio, mas a janela estava aberta, e lá fora, em meio à escuridão da noite, o paciente flutuava, como se estivesse em órbita, pairando no ar, sem qualquer apoio físico. Era impossível de compreender. Meu coração disparou e eu entrei em pânico.
Não sabia como reagir a essa situação sobrenatural. Eu queria fugir, mas algo me segurava, me impedia de sair daquele quarto. Parecia que o próprio ambiente estava me envolvendo, como se quisesse me prender ali. Olhei para o paciente flutuante, seus olhos vazios fitando nada, e então ele começou a falar com uma voz assustadora e distorcida. Suas palavras eram indecifráveis, mas ecoavam em minha mente como um pesadelo. Nesse momento, percebi que não tinha mais controle sobre a situação. Estava preso em um evento sobrenatural inexplicável e amedrontador. Aterrorizado, fechei os olhos e contei até 3, esperando que aquilo fosse desaparecer, mas ao abri-los novamente, o paciente continuava flutuando em órbita, e a sensação de opressão só aumentava. Até hoje, não consigo entender o que aconteceu naquele dia. Fui tomado pelo medo e pelo desconhecido, e sinto que esse evento sobrenatural ainda me persegue. Minha mente está repleta de perguntas sem respostas e o medo de enfrentar o inexplicável novamente. Então, amigo, é essa história aterrorizante que vivi. Não consigo encontrar palavras para explicar o que aconteceu ou como isso é possível, mas uma coisa é certa, o medo nunca mais me deixou desde então, e a ideia de que o sobrenatural está ao nosso redor me aterroriza constantemente. Foi uma experiência aterradora, e eu desejo que ninguém jamais tenha que enfrentar algo assim. Nossa, eu não sei você, mas eu acho que não vou dormir hoje. Todos os relatos de hoje foram muito bons e aterrorizantes. Então, deixe nos comentários, qual foi o relato que mais gostou. Até a próxima, e tenha bons pesadelos.